Desde os primórdios da humanidade, as questões sobre a origem do universo e a criação da vida têm fascinado e intrigado os seres humanos. O relato bíblico da criação do mundo, encontrado no livro de Gênesis, é uma narrativa que oferece uma visão poderosa e inspiradora sobre como tudo começou. Este texto explora a rica e detalhada descrição da criação, conforme descrita nas primeiras páginas da Bíblia, apresentando um conto que cativa a imaginação e evoca um profundo senso de maravilha e reverência. O primeiro dia, a luz da criação. No início, antes que o tempo existisse, havia apenas o caos primordial e a escuridão profunda. O livro de Gênesis começa com uma declaração majestosa e abrangente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esta afirmação estabelece Deus como o arquiteto supremo e soberano do universo, cuja palavra tem o poder de trazer à existência tudo o que é. A primeira ordem divina foi uma invocação à luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Com esta simples mas poderosa declaração, a escuridão foi dispersa e a luz emergiu, trazendo a clareza e a separação entre o dia e a noite. Deus viu que a luz era boa, e este ato de criação marcou o início do primeiro dia. A introdução da luz simboliza o triunfo da ordem sobre o caos e a bondade inerente da criação divina. O segundo dia, a criação do firmamento. No segundo dia, Deus voltou sua atenção para o caos aquático que cobria a terra. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Gênesis 1:6. Com este comando, Deus criou o firmamento, que separou as águas abaixo das águas acima. Este firmamento foi chamado de céu, e assim Deus estabeleceu a estrutura do cosmos, separando as águas celestiais das águas terrenas. A ordem e a estrutura continuaram a se desenvolver, preparando o cenário para a vida que estava por vir. O terceiro dia, terra e vegetação. No terceiro dia, a criação continuou a se expandir com a formação da terra seca e dos mares. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Gênesis 1:9. Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas, mares. Com a terra seca exposta, Deus fez surgir toda forma de vegetação. Disse à terra: produza relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie. Gênesis 1:11. As colinas verdejantes, florestas exuberantes e campos floridos surgiram, enchendo o mundo de cores e vida. Cada planta foi criada com a capacidade de se reproduzir, assegurando a continuidade da criação. O quarto dia: sol, lua e estrelas. No quarto dia, Deus adornou os céus com luzes celestiais. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para estações, dias e anos. Gênesis 1:14. Deus criou 2 grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Além disso, ele criou as estrelas, pontilhando o céu noturno com incontáveis pontos de luz, cada uma servindo como um testemunho silencioso do poder criativo de Deus. Estes luminares não apenas proporcionavam luz, mas também marcavam o tempo, permitindo a passagem ordenada das estações, dias e anos. O quinto dia: vida nos mares e céus. No quinto dia, a atenção de Deus se voltou para as águas e os céus. Disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Gênesis 1:20. Com esta declaração, os oceanos foram preenchidos com uma diversidade de vida marinha: peixes, baleias, golfinhos e todas as criaturas que habitam as profundezas. Simultaneamente, os céus se encheram de aves de todas as cores e tamanhos, cada uma voando com graça e liberdade. Deus abençoou estas criaturas, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Gênesis 1:22. A proliferação da vida marinha e aviária trouxe movimento e som ao mundo recém-criado.
adicionando uma nova dimensão de beleza e complexidade. O sexto dia: animais e a criação do homem. O sexto dia marcou a culminação da obra criativa de Deus. Primeiro, ele criou os animais terrestres. Disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. Gênesis 1:24. A terra tornou-se viva com a presença de todas as formas de vida animal, desde os gigantescos elefantes até os pequenos insetos, cada um com um papel único no ecossistema. A criação do homem foi o ápice do trabalho de Deus. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. Esta declaração revela a intenção divina de criar um ser que refletisse a imagem de Deus, dotado de intelecto, moralidade e espiritualidade. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando o homem um ser vivente. Deus então criou a mulher a partir da costela do homem como companheira e ajudadora. Juntos, Adão e Eva foram abençoados por Deus e receberam o mandato de frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. O sétimo dia: o descanso de Deus. Após 6 dias de intensa atividade criativa, Deus concluiu sua obra no sétimo dia. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2. Este descanso não foi devido ao cansaço, mas simbolizou a completude e a perfeição da criação. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, estabelecendo-o como um dia de descanso e reflexão, um padrão para a humanidade seguir. A profundidade da criação, significados e simbolismos. A narrativa da criação no livro de Gênesis é mais do que um simples relato de eventos. Cada elemento da história carrega significados profundos e simbolismos que refletem a natureza de Deus e seu relacionamento com a criação. A separação da luz das trevas, da terra das águas, e a organização dos elementos do cosmos refletem a ordem e a intencionalidade de Deus. Cada passo da criação foi declarado bom por Deus, sublinhando a bondade inerente de sua obra. A criação do homem à imagem de Deus revela o valor intrínseco da humanidade e nossa capacidade única de refletir o caráter divino. Este conceito de imago Dei, imagem de Deus, estabelece uma base para a dignidade humana e a moralidade, destacando nosso papel como mordomos da criação. A queda. Consequências da desobediência. A história da criação não pode ser completamente compreendida sem considerar o capítulo subsequente, a queda do homem. Gênesis 3 descreve como Adão e Eva, seduzidos pela serpente, desobedeceram à ordem de Deus e comeram do fruto proibido. Este ato de desobediência trouxe a entrada do pecado e da morte no mundo, corrompendo a perfeição original da criação. No entanto, mesmo em meio ao julgamento, Deus prometeu um Redentor que restauraria a humanidade e a criação. Redenção e esperança. A história da criação é, em última análise, uma história de esperança. Desde o início, Deus tinha um plano para redimir a criação e reconciliar todas as coisas consigo mesmo. A vinda de Jesus Cristo, conforme profetizado ao longo do Antigo Testamento, é o cumprimento desta promessa. Cristo é o segundo Adão, que viveu uma vida perfeita de obediência e sacrificou-se para redimir a humanidade. A nova criação. A narrativa da criação em Gênesis encontra seu clímax na promessa de uma nova criação. No livro de Apocalipse, lemos sobre a visão de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo em perfeita comunhão. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. Esta esperança de renovação final inspira os crentes a viverem em fé e expectativa, sabendo que a história da criação ainda está se desenrolando e que o propósito de Deus será plenamente realizado. A criação na teologia contemporânea. A história da criação continua a ser um tema central na teologia e na reflexão cristã. Ela não apenas oferece uma explicação para a origem do universo, mas também estabelece uma cosmovisão que influencia a ética, a moralidade e o entendimento do papel da humanidade no mundo. Em uma era de avanços científicos e descobertas cosmológicas, os teólogos cristãos continuam a explorar a compatibilidade e as implicações da narrativa bíblica da criação com o conhecimento científico contemporâneo. A história da criação do mundo em Gênesis é uma narrativa que transcende o tempo e o espaço, oferecendo uma visão profunda e inspiradora do início de tudo, desde a criação da luz até o descanso de Deus no sétimo dia. Cada detalhe reflete a majestade e a sabedoria do Criador. Esta história não apenas cativa a imaginação, mas também evoca uma resposta de reverência e adoração. Ao contemplar a vastidão e a complexidade da criação, somos lembrados da grandeza de Deus e do papel especial que Ele reservou para a humanidade. A narrativa da criação nos chama a reconhecer a bondade de Deus, a valorizar a vida e a cumprir nosso propósito como cuidadores da criação. Em última análise, a história da criação nos aponta para a esperança da redenção e da nova criação, onde todas as coisas serão restauradas e onde Deus habitará conosco para sempre. Que esta história continue a inspirar e a guiar nossa jornada de fé, enquanto aguardamos com expectativa o cumprimento final do plano divino.